7ª reunião ordinária. Gravando. Está gravando, então. Sim. Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início aí à nossa 7ª reunião ordinária da CIDF, né? Data aqui de 10 de junho, realizada por videoconferência, como todos estão podendo observar, né? Em função aí da pandemia da Covid e dessa necessidade de manter o isolamento, eu diria físico, não gosto do termo isolamento social, tá? Porque a gente não está isolado socialmente, né? Estamos aqui, inclusive, numa reunião, tá? Bom, primeiro, como de praxe, né, a ideia é colocar para aprovação, vocês receberam a súmula da reunião anterior. Gostaria de consultar os membros aqui da Câmara se há alguma mudança, alguma sugestão à súmula. Pessoal, lê a súmula ou nem isso? Dá só trabalho para o Ademir fazer? O Ademir não deixa falha para a gente fazer apontamento, então vamos seguir. Gostei, Gabriela, muito bem. Então, vou submeter aqui a... Boa tarde, presidenta Cidinha. Boa tarde. Boa tarde. Estou colocando aí a súmula para aprovação, pessoal. Receberam aí? Sim, sim, sim. Sim, sim, professor. Qual está o nosso quórum, Ademir? Só para saber a hora que eu posso interromper aqui. São 23 votantes, né, professor? Aqui já está dando... Então, já deu 23. Isso, já deu. Lembrando que... Outros são convidados e... só os titulares, né? Os convidados, por favor. Somente. Então, os 23 já votaram. 22 Isso. favoráveis, uma abstenção. Deixa eu disponibilizar aí para todo mundo. Resultados aí estão disponíveis. Boa tarde, Silvana. Ok. Bom, hoje a nossa pauta é basicamente designações. Eu consulto, né, tem um tempo de designações aqui por ad referendo e outras para aprovação. A mesa aqui não está destacando nenhuma, eu consulto a Câmara, os membros da Câmara, se tem algum destaque, alguma pedido de informação, algum comentário. Eu já coloco... Pois não? Paulo. Ô, Fernando, Paulo. na verdade, é um preciosismo só com relação sempre aos textos que estão lá, a informação CDIF, em todos eles, não é nada relacionado a conteúdo, não, tá? É só relacionado, eu acredito que isso seja um texto que a gente usa de forma corriqueira, mas depois, por exemplo, se a gente pegar logo o primeiro, isso se reverbera depois, coloca sempre a unidade profissional, em alguns casos não é unidade, em alguns casos são órgãos, né? Então, não sei se é um preciosismo corrigir isso, mas existe né, se é quando é a unidade de ensino, tudo bem, mas aí eu acredito, por exemplo, o próprio usando a Patrícia aqui, né, da Coordenação Geral, da CGU, que é o órgão, né? Eu gostaria de saber se existe essa necessidade de fazer essa correção. É isso, Fernando. Paulo, obrigado pela observação. Eu acho que a unidade é mais genérica, a não ser que tivesse chamando de unidade de ensino e, de repente, fosse um órgão, tá? Mas eu acho que não é preciosismo, não. Nós podemos fazer essa correção nas próximas, deixar bem especificado se se trata de uma unidade de ensino, que órgão, se é um órgão. Acho que
até ajuda a gente a entender a institucionalidade, né? Exato. Obrigado pela observação, nós vamos realmente ficar mais atentos a isso, tá? Algum destaque? Lembrando que eu já estou colocando também em votação, vocês receberam a pauta suplementar, tem 8 designações também na pauta suplementar, aí da DEDIC, né? Então, consulto se há um destaque, alguma observação. Se não, então eu vou botar, no caso aqui vão ser todos, né? Os itens não destacados, que nesse caso serão todos da pauta ordinária e da pauta suplementar, tá? Já temos 22 votos. São 23, Ademir? Você está sem microfone, Ademir. 23. Entrou... Já fomos a 24, ok? Entrou mais o Marcelo. Sem problema. Entrou agora. Ótimo. E alguns membros entraram agora há pouco. Todos acho que já votaram. Sim, 24 agora. Ok. Deixa eu compartilhar aqui o resultado. Todos aí já tomaram ciência aí do resultado. Vou interromper aqui. Foram 23 votos favoráveis com uma abstenção. Bom, então, vamos agora para o nosso expediente. Eu pediria, Ademir, para você me ajudar aqui a controlar a lista. Sim, professor. Vamos lá. Temos ao Bruno. Isso. O Bruno primeiro. E depois Elizabeth. Isso. Por favor, Bruno. Professor, eu vi no Consul a criação do GT para discutir a progressão, né? Perfeito. Eu queria maiores informações assim, de qual o objetivo, qual vai ser o foco dele, antes que eu possa fazer alguma observação que esteja fora de contexto. Bom, você conseguiu, né? Essa foi uma portaria, né, do gabinete, de número 76. A ideia básica aqui vou até ler, tá? Para ficar mais fácil. Acho que está bem claro, tá? O grupo do GT foi criado para analisar e sugerir modificações no relatório resultante do grupo de trabalho definido pela portaria PRDU 2 de 2020. De forma, vamos lá, Bruno, ampliar as possibilidades de promoção horizontal e o número de servidores potencialmente contemplados no próximo processo de progressão na carreira PAEP. Vão fazer parte do GT o pró-reitor aqui presidindo, vou presidir, o professor Pascoal, que presidiu o GT anterior, a Cidinha, da DGRH, o Adilton, da DEAS, e a Giovana, do DGRH. Então, é uma missão específica de a gente analisar essa possibilidade de ampliar a promoção horizontal. O professor Pascoal, já gentilmente, não apenas com toda a experiência adquirida na presidência do GT anterior, já fez algumas simulações para o Instituto de Física, e nós começaremos os trabalhos
propriamente dito, amanhã, com a primeira reunião do GT. Se você acompanhou ali o Conselho Universitário, o prazo dado foram 45 dias corridos, já passaram-se quase 10 ou 10. Nós temos aí aproximadamente 30 dias para entregarmos esses resultados, mas atuando de forma muito pontual, porque a gente acha que isso é totalmente possível, né? Cabível de ser realizado, né? Apesar desse tempo muito curto. Tá? Essa é a ideia. E para que isso? Né? Porque também na própria reunião primeiro da CAD, depois do Consul, né? No caso, digo CAD primeiro, né? Porque a gente já comentou os resultados, né? Que foram aprovados ali na COP, a primeira revisão orçamentária preparada pela EPLAN. O Thiago está aqui presente, e a nossa ideia com os dados apresentados ali, a primeira revisão contemplou só os resultados de janeiro a março, que já foram expressivos, eu diria bastante positivos, e nós já conseguimos também apresentar na própria reunião os dados para abril, que confirmaram essa tendência do primeiro trimestre. Mas de uma forma ainda com bastante cautela, nós estamos aguardando aí os resultados para o segundo trimestre como um todo, porque a nossa ideia qual é? A partir desse GT e dos outros 2 GTs que foram criados, para analisar também a progressão docente dos MS e das demais carreiras especiais, inclusive de pesquisadores, nossa ideia é antecipar a segunda revisão orçamentária para apresentar os números, os resultados aí de arrecadação, para propor a retomada da progressão já no primeiro trimestre de 2022. Essa é a nossa ideia. Tá? Então, a gente quer ter os instrumentos, a normatização, né, o regramento em mãos, para pensar tanto a progressão dos servidores, dos docentes e nas carreiras especiais. Essa que é a ideia e o objetivo do GT. Não sei se eu fui claro, se ficou alguma dúvida. Professor Fernando, desculpe, eu posso comentar rapidamente qual foi o espírito da simulação que eu fiz? Pois não. Só queria consultar primeiro se o Bruno se ele se sentiu esclarecido, professor Pascoal. Bruno. Claro, por favor. Sim, sim. Mas quero ouvir o Pascoal. Obrigado. Professor Pascoal. Rapidamente, né, porque o professor Fernando até mencionou a simulação, qual que é o espírito, né? Qual foi o pedido do professor Fernando e do professor Tom Zé em relação à nossa proposta? Você deve se lembrar que a nossa proposta tem a possibilidade de um único movimento, de uma única progressão horizontal, né? Para o nível C, você deve se lembrar disso. A proposta que foi feita, né, para aumentar a possibilidade de progressões horizontais, é talvez avaliar a possibilidade de ter 2 passos, não um único passo. Então, por exemplo, de A para B e de C para D. Então, em vez de ter um único nível para a possibilidade de progressão horizontal, ter 2. Essa é a proposta a ser estudada e ser comparada com a nossa. Você já consegue imaginar o que vai acontecer, né? Nessa situação, você vai ter um incremento menor de possibilidade de aumento, né? O aumento em recursos vai ser menor, no entanto, você consegue atingir um número maior de pessoas, porque o incremento é menor. Então, eu fiz essa simulação lá no FGW, já vou apresentar depois, né? Em detalhe lá no GT, e talvez isso se expanda para outros órgãos e unidades, nós olhamos a promoção de 2019 como ela foi e comparamos a média do incremento salarial e o número de servidores contemplados nos 3 cenários. Como foi em 2019, como nós propusemos no GT, só um nível horizontal, só uma possibilidade horizontal, e com 2. Então, eu tenho isso lá estudado no FGW, que acontece tanto com o valor do incremento quanto o número de pessoas. Essa é a ideia, né? Uma das ideias, né, professor Fernando? Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, professor Pascoal. E a partir de amanhã vamos estar, né, nos aprofundando aí
nessa proposta. Mas, como eu disse, quer dizer, eu acho que esse é o entendimento, imagino que de todos aqui, que nós não vamos estar começando do zero nada, e nem é a ideia de postergar isso por muito tempo, né? Nós temos esse prazo para entregar e para ter essa normativa, esse regramento para iniciar aí a nossa progressão. Eu posso fazer minhas observações, ou eu espero? Pois não, vamos lá, Bruno. Depois Elizabeth. Era o que eu imaginava pela fala do professor Tom Zé mesmo, mas eu fico um pouco chateado de ver isso acontecer com a nossa carreira. Eu sei que é fruto da falta de recursos. Nos últimos 10 anos a gente teve uma progressão só, né? Mas a gente saiu de um quadro onde a gente tinha uma progressão de 5%. Na época fizeram um questionário que respondeu, acho que quase 2.000 funcionários, e 70 e tantos por cento responderam que gostariam de saltos maiores na carreira, que 5% era inadequado. E disso a gente passou por uma realidade de saltos muito grandes em 2019, e agora nessa progressão horizontal que a gente tinha aprovado, era um meio termo entre os dois. E eu fico temeroso da gente sair do menor salto de 5% para um de 25% e agora já querer voltar para o de 5% sem passar pelo intermédio. Porque já tinha sido vontade da comunidade em 2018, só que gostaria de alguns saltos um pouco maiores. E outra questão que me chama a atenção, já que não é uma mudança tão pequena assim, as 5 pessoas que estão no GT são essenciais. Eu acho que qualquer GT tem que ter essas 5 pessoas, que é o básico, mas para uma discussão dessa falta representatividade. Professor. A gente está sem membros de unidades, funcionários de unidades não tem, a gente tem alguns funcionários de órgão central, tem o Adilton que representa a área da saúde, mas as unidades não tem nenhum funcionário aí. Então, eu pediria para incluir alguém mais, para ter um pouco mais de representatividade. E se for essa mesma mudança de criar alguns intermédios, isso a gente precisaria de tempo para voltar a discutir com a comunidade. Porque essa proposta que foi aprovada no começo desse ano, né? Isso foi discutido, foi um tempo meio rápido, mas a gente teve um tempo para levar para dentro do Instituto, discutir com os outros presidentes de CSA, e a gente está falando isso tudo para começo do ano que vem. Então, eu fico meio temeroso do prazo. E a outra preocupação minha é a instrumentalização disso no DGRH, que é um processo que em 2019 foi complicado, a parte de recebimento de documentação, organização disso tudo, foi tudo meio manual ou por e-mail, foi bem desorganizado, foi difícil de conduzir. E 3 anos depois a gente conduziu um processo parecido, sem nenhuma informatização. Eu acho que é uma derrota para a Unicamp. Eu sei que a maior parte desse prazo passou na gestão anterior, isso tem que deixar claro, não é culpa dessa gestão agora, mas como instituição é uma coisa feia, 3 anos depois rodar o mesmo processo, tudo manualmente de novo. São essas as observações que eu tinha. Ok, Bruno. Depois a gente faz retorno uma dessas questões que você tocou, que são importantes, tá? Elizabeth. Bom, eu queria colaborar, eu queria concordar com a fala do Bruno, que eu ia falar e vai um pouco de encontro dessa questão do GT e da representação, por conta do tempo, né? Uma coisa dessa questão do tempo que foi dado ao GT também considero de grande importância a participação dessas pessoas, mas também sinto falta dessa representatividade, até porque, por conta do tempo, a gente sabe que, por mais que não vai mexer na proposta e tudo mais, nós talvez não tenhamos tempo hábil de passar nas unidades. Então, seria muito importante, interessante, que pelo menos os presidentes ou os representantes da CSA estivessem, de alguma forma, envolvidos. Então, eu colaboro com a fala do Bruno. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui, é que na reunião passada eu fiz a cobrança da questão da minuta das cotas raciais nos concursos, processo seletivo. Eu queria
como foi aqui que eu coloquei, eu queria agradecer pelo retorno e todos os encaminhamentos que a Cidinha deu, e hoje a questão já está resolvida, já está encaminhada, então, como eu fiz a colocação aqui também eu agradeço pelo retorno e e por terem sido tão prestativos em relação à situação. Tá? Só para dizer isso, que já foi encaminhado, está tudo sendo resolvido, e agradecer a Cidinha pelo retorno que foi dado. Confesso que demorou, mas também sei entender todo aquele processo, porque a gente que está dentro da Unicamp, a gente sabe que não é uma coisa simples. Já trabalhei na DGRH há muito tempo atrás, e agora também no momento de pandemia, a gente sabe todas as dificuldades, mas eu acho que foi um retorno positivo e um encaminhamento também positivo que a gente esperava, não menos que isso. Obrigada. Obrigado, Elizabeth. Daniel? Oi, vocês me ouvem? Sim, Daniel. Eu estou aqui na PRG, o computador é meio complexo aqui, então não vai dar para ligar a câmera. Não, eu só queria 2 pontos. Foi comentado, então, do GT, né? Eu queria entender, claro, vocês ainda acho que vão fazer uma proposta, tudo, mas se há uma ideia de que, por exemplo, o processo de progressão ele ocorra já no segundo semestre, mesmo que o pagamento possa ser feito só a partir de 2022, né? Até por conta, acho que, da lei complementar. E outra coisa, no GT, a gente tinha, no GT que reviu, né? Fez a revisão da questão da progressão, a gente tinha estipulado que haveria um interstício, né? Entre um ganho na progressão e o próximo. Mas eu entendo que esse interstício ele estava vinculado às progressões citadas na proposta, né? Que seria ou a horizontal aí de 10%, digamos, ou a vertical num valor maior. Se for proposto de que a progressão horizontal seja só no valor de 5%, esse interstício vai ser mantido, porque daí as pessoas vão ter que pensar, né? Será que vale a pena me candidatar para ganhar 5% e ficar 3 anos sem poder concorrer? Era isso. Obrigado. Daniel, a gente volta também nessa discussão, mas óbvio que eu não posso adiantar aí o que vai ser resultado da análise do próprio GT, né? Isso vai estar sendo levado em consideração, com certeza, se houver essa modificação, né? Agora, a gente queria atrelar, né? Talvez eu não tenha sido bem entendido ou não tenha me expressado bem. Nós temos que ter o regramento, e a ideia é mexer o mínimo possível a partir do que os GTs anteriores já definiram, GTs esses que eu acho que tiveram muito legitimidade por ter ouvido todas as partes interessadas. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um ajuste pequeno aqui, que surgiu, inclusive, a partir da demanda, e eu acho que isso cabe a uma gestão que se inicia, eventualmente, tentar atender algumas demandas que sejam importantes, que envolvam toda a comunidade, mas vocês estão entendendo que não é mexer na estrutura do que foi consensuado nos GTs anteriores, pelo contrário, portanto, eu acho que mantém-se a legitimidade. Reconheço que a questão tempo impede que isso seja novamente ouvido em todas as instâncias necessárias, mas aí nós corremos o risco de ficar adiando a falta de um regramento, que eu acho que seria muito pior ter um vácuo, não ter um regramento para a gente pensar uma retomada, o que não quer dizer que isso é permanente, que não quer dizer que isso não vai sofrer aperfeiçoamentos para frente, né? Então, esse é o nosso entendimento, acho que da gestão atual, de que ter um regramento que foi montado em cima com essa legitimidade de uma discussão bastante aprofundada, tendo melhorias substantivas. Agora, esse para 30 dias é apenas para ajustes, inclusive esse tempo para simular. Não está claro que se vai ser apenas um salto, se serão 2, nós estamos simulando. O professor Pascoal colocou aí, simulando 2019, a estrutura que tinha em 2019, a estrutura proposta no GT e essa nova que nós vamos estar avaliando. E isso tudo dependendo do volume de recursos. Volume de recursos que a gente só vai poder ter uma ideia a partir do comportamento, né, da arrecadação das receitas ao longo do segundo trimestre também.
Então, se serão 5% ou 10%, qual o percentual que vai ser direcionado para a progressão vertical, para a horizontal, tudo isso vai estar sendo simulado, inclusive olhando para o volume que a gente imagina que vai estar disponibilizado, né, para a progressão, que vai ser aprovado, né, dentro do Conselho Universitário. Nós vamos levar uma proposta para dentro do Conselho, né, já tramitando dentro das demais instâncias, a começar a questão financeira pela COP, e o que nós nos comprometemos enquanto PRDU foi também, né, junto com a EPLAN, de anteciparmos, se necessário for, e parece que será, a segunda revisão, já com esse quadro um pouco mais concreto de qual foi a evolução, né, da arrecadação desse segundo trimestre, né, torcendo para que ela repita o que foi até agora a do primeiro. A partir daí, nós teremos uma dimensão dos recursos que serão disponibilizados, né, para a progressão. Tá? Então, tudo isso, as duas coisas têm que estar casadas. Agora, não podemos pensar nos recursos sem ter um regramento. E não adianta ter o regramento se não tem os recursos, né? Nós temos que, de alguma maneira, integrar as duas propostas. É uma coisa trivial? Não é. Mas é melhor do que ficar no impasse, é melhor do que ficar sem nenhuma progressão, nenhum instrumento vai ser o ideal, mas ainda acho que é um avanço, e aproveitar essa oportunidade, para que a gente reinicie essa política de valorização profissional, olhando especificamente para a questão da progressão em carreira. Tá? Lembrando, eu quero ficar claro para não ter uma outra confusão, nós estamos falando do regramento aqui para tratarmos dele ao longo desse segundo semestre, embora os recursos só poderão ser utilizados a partir, como está hoje, na restrição da Lei 173, discutimos isso hoje pela manhã dentro do CRUESP, a partir de 1º de janeiro de 2022. Mas, para não ter que ficar esperando o final, a nossa ideia é ter um regramento, ter já o instrumento que nós vamos utilizar no processo de progressão, nos valendo da riqueza dos resultados, do consenso desses resultados consensuais obtidos a partir dos GTs que foram já trabalhados. Okay? Não, a minha dúvida, na verdade, era justamente se a gente conseguiria fazer, mesmo tendo toda a legislação ao redor desse processo de progressão, se a gente poderia pensar na progressão sem poder contar com os valores, porque esse ano, então, isso não estava no orçamento, nem poderia estar, porque a lei proibiu. Então, se a gente poderia fazer o processo no segundo semestre, imaginando o valor para o orçamento de 2022, porque, na verdade, se a gente fizer o processo esse ano, é o que vai acontecer, né? Só pode ser pago em 2022, mas isso tem que estar orçado também, esse valor, né? Isso vai estar colocado para o orçamento de 2022, perfeito. E não necessariamente agora, né? Agora, mas nós temos que fazer todo o trâmite, né, de uma revisão orçamentária, depois da construção do orçamento para 2022. Então, para ficar mais claro, né, nós temos que ter integrar um fluxo financeiro com o nosso fluxo administrativo. Um pouco essa a ideia. Tá? Só que existe aqui, né, a possibilidade de a gente antecipar o fluxo administrativo, o regramento para o processo de progressão, anteriormente às definições financeiras que nós só vamos ter confirmação, né? Vamos ter números um pouco mais consolidados lá na frente. Né? Então, já deixamos esse regramento. Nada impede de que ele venha a ser aperfeiçoado ao longo de 2022. Né? Inclusive de que os recursos, né, sejam revistos também ao longo de 2022 nas futuras revisões orçamentárias. Agora, para ser muito direto, né, a nossa expectativa, eu deixei isso muito claro na CAD, depois no Conselho Universitário, é de que há hoje uma janela de oportunidade, há uma melhoria no quadro, né, de arrecadação, tá, que nos permite tomar uma decisão madura dentro do Conselho Universitário do que nós queremos fazer com esse quadro. Nos parece que foi uma demanda da comunidade como um todo, estou falando aqui de servidores, de professores, de pesquisadores, de que a progressão era
era talvez a demanda mais prioritária de todas, né? E é isso que nós estamos tentando responder como PRDU, tanto olhando do ponto de vista da questão financeira, quanto do ponto de vista do regramento para a progressão na carreira. Ok, Daniel? Ok, obrigado. Gesiel, deixa eu... Você me corrija aqui, Ademir, se eu estiver pulando alguém aqui. Tá correto, é Gesiel primeiro. Boa tarde a todos. O que eu queria dizer, o Daniel meio que já colocou esse ponto, que é a questão mesmo, se o salto for de 5%, né, para o GT ficar bem atento com a questão do interstício, porque, de fato, desestimularia bastante se você participa de um processo de progressão hoje, ganha 5% de aumento e tem que ficar 3 anos e mais, com pelo menos 2 processos nesse inteirinho aí tendo rodado, né? Então, só para ter essa observação mesmo, olhar com bastante cuidado a questão do interstício para não engessar nessa questão e as pessoas optarem por não participar por conta disso. Ok. Obrigado, Gesiel. Professor Pascoal. Pascoal, por favor. Rapidamente, só para lembrar um procedimento que a gente acabou fazendo no GT anterior, que eu prestei atenção na fala do Bruno, né, em ouvir os presidentes das CSAs. Né? Uma coisa que a gente fez, Fernando, que talvez poderia ser repetido, se o tempo permitir, após as simulações serem feitas e as propostas existirem, né, a comparação entre elas estiver pronta, sedimentada, a gente podia disponibilizar, mesmo antes de terminar o GT, para os presidentes das CSAs. Nós fizemos isso no GT anterior e foi muito produtivo. Aí eles mandam os comentários para a gente. Então, apesar de eles não estarem lá representados, eles enviam os comentários que são avaliados pelo GT. A gente poderia tentar fazer a mesma coisa. Poderia funcionar. Acho absolutamente importante. Problema nenhum. Eu acho que dá mais legitimidade, mais contribuições, tentar acertar ou errar o menos possível. Sem problema nenhum. Eu só estou deixando claro que a gente não vai ter o mesmo tempo que nós tivemos na elaboração dos GTs anteriores, que certamente levou a um processo muito mais participativo, envolvendo mais gente, tendo mais tempo, o que conferia legitimidade. Por isso, a ideia é aproveitar esses resultados, quase que na sua integralidade, mudando alguns pontos que apareceram como uma demanda, né, entre a aprovação aí a elaboração desses resultados, desses relatórios e a consulta. É isso. Justamente porque nós vamos abordar um ponto bastante específico, né? É isso. Então, talvez nós consigamos avançar rapidamente nisso e disponibilizar simulações para os presidentes da CSA verem. Acho que poderia ser importante. Perfeito, não? Se você concordar. Imagino que todos aqui estão de acordo com essa ideia, né? Contemplaria aí uma forma de trazer para dentro também as contribuições dos presidentes das CSAs. Professor, se eu posso contribuir, só aproveitar que a gente está falando aqui com uma grande representatividade, de todo mundo se alertar ao tempo. Quando a gente encaminhar para as CSAs, a gente tem esse retorno breve, porque no primeiro GT a gente teve bastante trabalho com isso, a gente quer ficar renovando o prazo. Então, para todo mundo aqui avisar, né, os CSAs, quando a gente encaminhar, se essa for a decisão do novo GT, a gente tem um retorno rápido. Nós vamos marcar data, se houver a resposta, sim, se não houver, nós vamos ter que seguir, porque eu estou com a faca, eu diria, não só o pró-reitor, mas o GT todo, né, Pascoal? Né, Giovana? Nós temos aí esse prazo muito enxuto de 30 dias, mas que é conveniente, quer dizer, porque é o interesse da comunidade que a gente tenha realmente esse regramento para finalmente sairmos dessa condição, dessa inércia, né? E ali não é uma crítica, né? Nós estamos dizendo que estamos também nos beneficiando de um momento econômico, financeiro, que abre essa oportunidade. É isso que nós estamos tentando aproveitar da melhor forma possível, tá? Essa é a ideia. Tiago, viu, professor? No próximo. Tiago,
Oi, professor, boa tarde a todos. Não, na verdade, até o Pascoal, o último comentário dele, acho que contempla grande parte do que eu ia falar, com essa de chamar somente os presidentes das CSAs, porque a gente também, do mesmo jeito que a gente tem pressa, a gente quer que volte e passe para a comunidade em toda. Então, assim, se for abrir esse tempo para as unidades, então daí pode esquecer esse prazo do GT de 45 dias, pode passar isso para 180 dias, que vai demorar. Então, assim, a gente tem que pensar mesmo em tentar mudar o mínimo possível, ver o que mais se adequa e seguir em frente. E outra coisa que eu acho importante a gente relembrar, que a gente viu qual foi o calendário de 2019 e todos os problemas que teve durante o processo de progressão mesmo. Então, assim, eu estava até dando uma olhada aqui, nós abrimos para inscrição em 2019, dia 12 de agosto. Então, assim, nessa data, mais ou menos, nós vamos estar fechando como que vai ser feito. Se a gente imaginar com um mês para abrir, antes de abrir as inscrições, até as inscrições, que tendem a ser um tempo maior, isso já vai, de qualquer forma, terminar em 2022. Então, é uma coisa assim, para toda a comunidade também estar ciente, que não é porque a reitoria está adiantando esse processo e tentando iniciar rápido, que ele vai ter um prazo de 2, 3 meses para terminar, né? Ele vai ser, como foi em 2019, um processo que dure ali uns 5, 6 meses até ter a homologação na CADE para pagamento, né? Então, é bom a gente sempre pensar nisso, que por mais que a gente corra aqui, ainda tem um prazo lá. Então, assim, qualquer tempo que perder nesse GT, com outras reuniões assim, vai impactar lá no futuro. Lá na frente. É só isso. Obrigado. Essa é a Se ideia. eu posso completar de novo, né? Se a gente vai tentar seguir o que foi proposto no primeiro GT, a gente fez propostas na ordem desse cronograma também, né? Então, também não dá para a gente se basear só pelos 2019, porque talvez isso leve até um tempo maior. Giovana, até te completando, a gente, se fosse fazer igual 2019, provavelmente nós já precisaríamos de um tempo maior, porque teve alguns prazos até que ficou muito em cima um do outro, tal. Teve algumas unidades que pediram mais prazo, então, de qualquer forma, eu acredito que vai ser um tempo maior do que foi em 2019. Gente, na linha, acho que dos que já se manifestaram aqui, né? A gente reconhece, nós entendemos que há uma demanda represada, que se deu por várias razões, né? Inclusive a questão financeira, né? Nós não vamos resolver, né, todas essas demandas represadas em meses, não é essa a ideia, né? Nem seria aqui eu jamais assumiria uma posição como essa, dizendo que a gente consegue resolver problemas estruturais, e mesmo esse represamento todo dessas demandas legítimas em questão de meses, tá? O que me parece absolutamente, o que nós estamos tentando sinalizar, o que nos parece absolutamente cabível, é o fato de que, primeiro, houve a necessidade de uma mudança no regramento em razão até das críticas que você teve no processo anterior. A comunidade foi ouvida, dois GTs foram montados, há propostas concretas que foram, de alguma maneira, legitimadas, não atendem todas as demandas, mas precisamos ter, antes de tudo, um regramento para poder tocar a progressão. Sem recursos, isso não adianta ter a regra. Então, nós estamos também acreditando que se abre uma janela de oportunidade importante do ponto de vista financeiro, né? E isso nós vamos juntar, integrar, né, as duas dimensões, um regramento para a progressão de carreira com as oportunidades financeiras que acreditamos que vão se concretizar, né? E não há nenhuma sinalização, né? Tiago, eu, a EPLAN, a IPRDU tem ficado o tempo inteiro monitorando. A gente entra praticamente todos os dias na Secretaria da Fazenda para ver como é que está a arrecadação. Temos acompanhado isso com os colegas da USP e da Unesp. Continuamos numa expectativa de que há uma trajetória de recuperação dessa arrecadação, o que nos dá esse encorajamento, né, de buscar, junto a um regramento, o início desse processo de progressão.
Não vai acontecer, já está claro, não é que vai acontecer isso no segundo semestre, gente. Nós dependemos, inclusive, dessa restrição que está colocada hoje, que é a própria Lei 173. Mas sem o regramento e sem a melhoria em termos dos recursos, o processo nem começaria. Né? Acho que isso está claro, né? Pascoal, você está com a mão levantada ou ainda era anterior? Professor Marcelo, na ordem. Anterior, desculpa. Na minha ordem aqui está a Gabriela. Não, mas aqui, ó. Ali. Ele saiu? Ué, engraçado. Então mudou, estava Marcelo antes, então Gabriela. Engraçado, porque estava Marcelo na minha. Boa tarde a todos. Eu só queria colocar que, assim, também me surpreende negativamente essa questão do prazo tão curto, né? Assim, um assunto tão complexo e tão necessário de discussão e se avançar nessas discussões, que é esse assunto da carreira, ser colocado assim com um prazo tão curto é muito ruim para os trabalhadores no geral. Mas, por outro lado, também é um assunto que já está, eu acho que mais do que esgotado assim, de discussões, como o rapaz do IB, acho que é Bruno, né? Colocou, isso já foi discutido, já foi formulado, reformulado, já foi simulado, a comunidade já foi consultada, presidente do CSA também, e a gente sabe o que o servidor na Unicamp, o trabalhador docente, não docente, todo mundo, a gente sabe que o que a gente quer, né, o que a gente precisa é dinheiro, né, progredir na carreira. E o que ficou muito falho, que aí por isso que eu me inscrevi, foi a questão da transparência. Na saúde fica muito gritante quando a gente pega a lista do resultado de quem foi contemplado e quem não foi, fica muito gritante a presença daqueles mesmos nomes, aquelas mesmas pessoas que a gente sabe, que eu vou falar aqui o português bem claro, não vou economizar, que são os puxa-saco. E aí, nesse sentido, eu me preocupo porque, assim, faz uma discussão, monta um GT, faz um trabalho super sério, refaz o trabalho, né? Porque participantes desse GT já estiveram aí nessa discussão de carreira várias vezes, o Adilton é um deles, né? Até vou corrigir, né, mais ou menos, a fala do Bruno, que veio antes de mim, que disse que o Adilton era da saúde. O Adilton conhece carreira como ninguém, assim, eu me sinto super representada por ele, não só na área da saúde, né? Ele conhece muito bem. Mas a questão depois disso tudo, como isso vai ser aplicado, né, quando for possível, né? E aí eu peço, mais uma vez, e sempre vou me manifestar dessa forma, pela transparência, que não se dê total autonomia que se deu nas últimas vezes, né, às CSAs para aplicar as regras da forma que bem entendem, né, principalmente na saúde, que isso é muito gritante. E colocar isso, assim, e também com relação aos recursos, que esse olhar de valorizar a carreira, né, de investir em carreira, não foi só uma aclamação da comunidade universitária, como também foi um compromisso na campanha do Tom Zé, né? Então, só queria lembrar isso também, né, que a tal valorização dos nossos recursos humanos, né, do nosso pessoal aqui da universidade, foi promessa de campanha. Então, estamos de olho. Só isso. Boa tarde. Obrigado, Gabriela. Marcelo? Oi, boa tarde a todos e a todas. Eu só queria colocar aqui, já que haverá essa discussão, até em tempo muito bom, relativamente muito curto pelo GT, eu queria que o GT levasse em conta uma questão que ficou, acho que na penúltima reunião da CIDF, portanto, antes de acabar na gestão anterior, em relação aos grupos que foram colocados em extinção no DEPARA, para que eles possam, enquanto
essa carreira, uma nova carreira seja discutida, sem prejuízo da que está em vigência. Acho isso muito louvável, muito interessante, não parar com nada, mesmo que se venha a discutir uma nova carreira mais para frente. Acho isso muito importante. Mas enquanto a gente não tem alguma reformulação de carreira, que esta que está em vigência, no âmbito das progressões, os grupos que foram colocados em extinção possam pleitear ascensão na carreira, até porque vão trabalhar mais 15, 20 anos em alguns casos e estão hoje lacrados no processo de carreira, aqueles chamados grupos em extinção, já que vai ter possibilidade, possivelmente teremos possibilidade de progressão, ou de, não chamaria de progressão, de progressão na horizontal, nada impediria que os grupos em extinção pudessem também participar do pleito, ora valendo, né, quando ele estiver vigindo, para que pudessem, então, ter a chance de disputar a passagem em um nível para imediatamente à direita, que está hoje lá no chamado grupos. É isso que eu queria colocar. Nesse GT, colocar isso em pauta no GT, porque ficou para encaminhamento futuro, quando eu toquei nesse assunto, acho que na penúltima CIDF da gestão anterior. Obrigado, Marcelo. Bruno? Algumas coisas que eu esqueci de comentar, e respondendo um pouco o Daniel, que perguntou se poderia acontecer esse ano, né? Pela regra que a gente tinha aprovado e estava indo para a CAD, não. A gente precisava ter a definição do recurso para iniciar o processo. Então, isso seria só depois de aprovado o orçamento no Consul, né? Mas, voltando à questão do prazo, que eu acho que todo mundo já deixou claro aqui que é o problema, e com certeza que todo mundo precisa estar ansioso por essa progressão, mas no processo passado, o DGRH teve o trabalho de organizar um modelo de questionário, que seria a resposta para guiar a pessoa a preencher aquele relatório. O relatório é uma dificuldade para a maior parte dos servidores. Fazer um relatório, parece que a avaliação, progressão horizontal, sem um instrumento, vai acabar caindo para um relatório de novo. Então, esse modelo a ser elaborado pelo DGRH é muito importante. O passado, eles elaboraram em 15 dias, se não me engano. Acho que foi um prazo muito pequeno, por isso que saiu algo muito simples. Seria bom ter algo mais trabalhado dessa vez. Então, se já tivesse as regras, o DGRH já poderia ir trabalhando nisso. E outra coisa é que os critérios vão ser elaborados dentro do Instituto, né? E a gente tinha colocado que a congregação vai poder aprovar essas regras. E eu já discuti isso com muitos presidentes de CSA. A nossa ideia é discutir os critérios mesmo com a comunidade antes, para ter um modelo, como a FCM fez em 2019, acho que funcionou muito bem, porque ter um critério elaborado por uma comissão às pressas, um critério surpresa, é muito ruim. Então, eu queria ter esse tempo para discutir, e eu precisava ter a regra na mão para eu poder discutir esses critérios e montar pelo menos um esboço com a comunidade, para que a comunidade do IB se sinta representada no que vai ser avaliado. Então, é só dizer que esse prazo para o ano que vem já está apertado, para o segundo semestre é impossível. Obrigado, Bruno. Adilton. Olá, boa tarde. Eu não vou fazer fala, não, eu só vou dar um recado. A Cidinha Aquina pediu para avisar que caiu a conexão dela, por isso que ela não está na reunião. E como eu fui citado 2 vezes, na primeira eu quero agradecer a Gabriela pela colocação que ela fez. E para o Bruno, eu gostaria de dizer que eu não sou representante da área hospitalar. Eu sou eleito há vários mandatos pela administração central, porque diretoria executiva da área da saúde é a administração central e eu sou enfermeiro da diretoria executiva da área da saúde. Eu não sou da área da saúde há muitos anos. Agradeço os votos que eu recebo da área da saúde, porque eu sei que o
o grande volume de votos que eu recebo vem da área da saúde por reconhecimento ao meu trabalho. Mas eu não sou representante da área da saúde, não, Bruno, eu sou a administração central. E, só para encerrar, eu acho que vocês já estão partindo do pressuposto que a gente vai rodar relatório circunstanciado. O GT não começou os trabalhos ainda. Fazer progressão horizontal com relatório circunstanciado é matar mosca com bala de canhão. Mas vamos deixar o GT trabalhar, depois a gente fala mais sobre isso. Obrigado. Obrigado, Adilton. Não, mas são sugestões importantes, estou entendendo, para que a gente avalie dentro do GT, né? Mas não tem nada decidido, né, Adilton? Nós estamos exatamente colhendo esses subsídios, né? E haja muita sugestão nos GTs anteriores, né? Pascoal, de novo, você pediu a palavra ou está aqui? Pedi sim, dessa vez. Desculpa, então vamos lá, por favor, professor Pascoal. Desculpa. Não? É só em relação aos comentários do Bruno. Então, justamente, eu acho que a gente precisa aprovar rápido quase tudo que tem nas duas CADs que a gente discutiu bastante, justamente para dar tempo de seguir com todos esses procedimentos que você citou. Porque tem muitas mudanças ali. De fato, a inscrição só vai acontecer quando a gente souber o montante de recurso. Porque nós vamos ter que distribuir entre as listas. Você deve se lembrar bem disso, né? No entanto, nós temos que treinar as comissões, porque agora os critérios terão que ser definidos com pesos e métricas, terão que ser validados pela congregação. E nós iremos sugerir um grupo de critérios, né? Exemplos de critérios para que a comunidade discuta. Então, só isso já leva muito tempo, né? Então, eu imagino que seria possível, uma vez essa carreira aprovada, que o DGRH começasse com o trabalho de preparação de todo o instrumento, né? Calendário, instrumento, treinamento de comissão. As unidades poderiam escolher as comissões, né? E as comissões poderiam começar a discutir os critérios com a comunidade nas unidades, aprovar a congregação. Então, chegaria no final do ano, nós teríamos pelo menos as comissões estabelecidas e treinadas, os critérios estabelecidos e a metodologia de avaliação também, se vai ser o relatório, como vai ser o relatório, se ele vai ter um sistema, se a pessoa vai escrever de maneira livre a partir das perguntas. Tudo isso poderia ser adiantado, eu imagino, né? Que já é bastante trabalho, né? E só um comentário rápido em relação ao que o Adilton falou, que vai ser algo que o GT, a princípio, pode abordar também. A progressão horizontal, nas deliberações CAD que nós aprovamos, ela estaria associada a uma avaliação de desempenho. Política de avaliação de desempenho da universidade. Na ausência de uma política de avaliação de desempenho, algum instrumento deve existir, né? Então, lá está sendo proposto um relatório também na ausência de outro instrumento. Mas, idealmente, seria uma sistemática de avaliação de desempenho vigente na universidade. Correto? Perfeito. Obrigado, professor Fernando. Obrigado, professor Pascoal. Aqui na minha lista não aparece mais ninguém inscrito. Temos algumas manifestações, professor, no chat. Você poderia ler para mim, Ademir? O Gesiel, ele coloca que, fala assim, outra observação, que, salvo engano, para a progressão horizontal, não seria por relatório, e sim baseado na avaliação de desempenho. Esse é o Gesiel. E tem também do Edson Lins. O senhor quer que eu leia? Por favor. Pode ler? O Edson Lins reforça os cumprimentos ao Adilton, né, que o GT trabalhe de forma a corresponder às expectativas. Também um registro importante, o papel aí que o Adilton cumpre junto às atividades externas em várias comunidades, em situação de vulnerabilidade, testagem no combate ao corona. Aí ele disse que aí do Corp teve a reunião com a professora Silvia, nova diretora executiva da DEH, e ações como as que o Adilton e outros da Unicamp participam precisam ser valorizadas também. É isso que ele coloca. Ok, mais alguma manifestação? No chat não há, e não há nenhuma mão levantada aqui também dos outros membros também.
Cidinha, DGRH. Tudo bem, eu fiquei um tempo fora, voltou. caiu minha conexão aqui, eu fiquei... Então, a parte do expediente eu praticamente quase não peguei todos os assuntos, só no início e no fim. Mas eu acho que seguimos, né, com o GT, que começa amanhã, e nas próximas reuniões a gente se posiciona melhor. Eu vi que várias pessoas falaram aí dos trabalhos que a DGRH precisa fazer, que não é pouco, né? Então, nós estamos no aguardo aí para a gente se organizar, para poder realizar o que precisa. Muito bem. Mais alguma questão? Professor Paulo? Não é nenhuma questão, não. Fernando, que estava com a minha conexão ruim, voltou minha câmera agora também. Aqui. Tudo certo. Quem estiver aqui em Barão está vendo, começou uma chuva boa aqui em Barão Geraldo. Bom, se não há mais nenhuma manifestação, todos esses subsídios tenho certeza que vão ser levados para a nossa discussão dentro do GT. Só vou reafirmar, o GT não está saindo do zero, o GT está se apropriando, né, de uma longa e profunda discussão feita com a comunidade, que legitimou muito desses resultados do GT. O que nós estamos fazendo são adaptações e com a preocupação de termos um instrumento para ser utilizado ao longo do segundo semestre, nesse nosso processo de progressão, né? Que, inclusive, dependerá, em grande medida, né, do outro fluxo, que vocês sabem que não é uma questão de quem determina quem, mas a questão financeira está sempre colocada, né, gente? E isso agora também a gente não consegue, início de junho, ter exatamente qual será o volume de recursos que vão ser propostos. E uma vez propostos, né, caberá ao Conselho Universitário aprovar, ampliar, reduzir esses recursos para o nosso programa aqui de progressão, tanto de servidores quanto de professores. Essa é a ideia, tá? Então, vai ser legitimado, na verdade, pelo Conselho. Agora, sem um instrumental, sem um regramento, a gente não avança, né? Ok? Ótima sugestão colocada aqui pela Câmara de incorporarmos os presidentes das CSAs, mas como também bem alertou, confesso que eu não lembro se foi a Giovana, mas acho que foi, de que esse retorno seja o mais rápido possível, né? Porque o trabalho vai ter que ser feito dentro desse prazo, até porque nós temos que casar com os demais fluxos, né? Tanto também com o financeiro nas devidas câmaras, né, da universidade. O que eu repito, a PRDU já se comprometeu, junto com a EPLAN, de eventualmente anteciparmos a nossa segunda revisão orçamentária, o que, por sua vez, também depende da gente tramitar isso dentro de uma COP, tramitarmos isso depois dentro de uma CAD, para depois aprovar no Conselho Universitário, né? Mas tentando abreviar o máximo possível, né, esses prazos, essas informações, tanto do ponto de vista financeiro quanto do regramento aqui para o nosso processo de progressão. Esse é o nosso compromisso, né, que eu acredito que será legitimado a partir do momento, primeiro, de estar se utilizando de um debate intenso aqui da comunidade, nos GTs anteriores, e a questão financeira sendo submetida e aprovada na nossa instância superior, que é o Conselho Universitário. Atendendo o que acreditamos, né, um pleito da comunidade aqui da Unicamp. Tudo bem? Se não há mais nenhuma manifestação, gostaria de agradecer a presença de todos.
aos colegas que reencontrarei amanhã na nossa primeira reunião do GT. Né? Agradeço também desde já essa participação. Né? E um abraço a todos, gente. Um abraço, Fernando. Tchau, boa tarde, abraço. Tchau, abraço. Tchau a todos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, 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 tchau. Tchau. Professor, eu vou pausar aqui a Por favor. gravação.